Alô, alô, minha gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou dar uma dica literária, eu acho. Eu nunca falei sobre livros aqui no vlog. Eu já dei, sei lá, algumas dicas de como estudar melhor inglês ou como aprender melhor idiomas, mas nunca vim pra falar de literatura. E eu não sou crítico literário, não pretendo ser crítico literário, mas eu fico tão feliz quando a gente termina um livro, e principalmente um livro grande, né? Sou aquele tipo de cara que fica lendo 10 livros ao mesmo tempo e que meio que não termina nenhum deles. É raro pegar um do início ao fim, assim, e manter a motivação. Esse livro foi um presente de Natal da minha irmã, Pérola. Me deu Brasil, uma biografia, e eu fiquei absolutamente chocado como esse livro é a coisa mais incrível que eu já li nos últimos tempos. Esse livro é feito por duas autoras, Lilia Schwartz e Eloisa Starling. Eu acabei descobrindo a Lilia Schwartz, virou uma pessoa que eu dou Google, virou uma pessoa que eu coloco no YouTube pra ver entrevista, virou uma pessoa que eu vou em evento, em Casa do Saber, essas coisas, pra ver o que essa mulher tem pra falar, porque elas contam a história do Brasil de uma maneira completamente coloquial, e é delicioso de ler, então você nem sente muito, você fica, de uma certa forma, muito motivado. Porque quando a gente estuda a história do Brasil na escola, é sempre aquela coisa assim, ai, fulano matou fulano, em tal ano, a revolução, não sei o que lá. Sempre um contexto de personagens e datas e, por último, um contexto cultural, né? E nesse livro é exatamente o contrário. A cultura é que vai regendo a leitura o tempo inteiro. Ela fica sempre traçando paralelos com o que está acontecendo hoje, o que é muito louco. E aí você põe a mão na cabeça e faz uma reflexão enorme para entender o Brasil, bem a gente precisa olhar para a história da gente. Ela tem umas filosofias super legais sobre o começo, né, a gênese da sociedade brasileira. Ela fala que é uma sociedade completamente agridoce, ou seja, o doce vem do açúcar, né, que é o maior bem do Brasil, é o que move a economia brasileira, e o agre, né, o acre da escravidão, né, tipo, a coisa mais execrável que já aconteceu, acho que na humanidade, um absurdo, e ela explica como funcionava o tráfico, e você começa a ficar muito passado, como aquelas pessoas foram obrigadas a fazer aquilo, e aí você às vezes põe a mão na consciência e fala assim, nossa, gente, que graças a Deus, né, que eu vim nessa época onde não existe mais isso. Às vezes serve muito pra gente pensar que nem tudo tá tão perdido assim, que a gente tá com a mania hoje de falar muito que a gente tá andando pra trás, já tá andando pra trás, mas, cara, a gente não sabe o quanto pra trás a gente já teve também. Então eu, que sou um cara que sempre gosta de ver as coisas pelo copo mais cheio do que pelo copo vazio, porra, graças a Deus, porque era muito punk. E essa escravidão, ela reflete completamente na vida que a gente leva hoje na cidade, que é uma vida de muita violência, né? Se o Brasil é violento desde a sua criação, por que 500 anos depois ele deixaria de ser violento? Porque ele foi construído inteiro à base de violência e de repressão e de humilhação. Não é de se impressionar que o Brasil esteja desse jeito, é só a gente olhar esses 500 anos de história. E esse livro daqui conta a história como poucos. Isso que é muito legal. Obviamente eu não consigo lembrar dos trechos que tem nesse livro, de aspas incríveis. Na verdade eu tinha que ter lido esse livro e marcado um monte de coisa para depois contar para vocês. Mas eu fui lendo, viajando, acabei me perdendo. Também deixa eu aproveitar um pouquinho o livro, né? Escapismo. E um dos primeiros mitos que ela começa a desfazer no livro é tipo esse de que o Brasil é um povo cordial, o brasileiro é cordial. Aonde que é cordial? Um país completamente escravista, que ainda tem relações escravistas hoje. E aí você para pra pensar e fala assim, nossa senhora, como eu posso ser uma pessoa escravocrata? Com a minha relação com a empregada doméstica, sabe? Tipo assim, uns insights de humanidade que você precisa ter. Ela traz o conceito de que a raça no Brasil, ela não é apenas raça, né? Não é sobre a cor, é raça social. É um conceito muito mais amplo, onde toda a população negra sofreu repressão até 1888, na abolição da escravatura, e muito depois ainda, porque os negros, mesmo que fossem alforriados, às vezes podiam ser recapturados, e até que se provasse que esse negro era livre, né, os negros que tinham carta de alforria, era, enfim, gente, uma esculhambação. Eu gosto muito da parte do século XIX do livro, que é da chegada de Dom João, que ele foge, que ele estava no meio do conflito na Europa e traz a família real toda para o Brasil. Ela conta com detalhes muito divertidos e curiosos sobre esse período, assim, que a gente no livro do vestibular não tem acesso, não consegue se aprofundar, porque a gente precisa marcar o X certo lá na prova, né? Então
é um momento muito rico, assim, e mostra também como o português sempre foi um pouco frouxo com o Brasil, né? Vinha pra cá, aí ia embora, aí deixava um filho, depois ia embora, deixava outro filho fazer um golpe de maioridade. Quantos golpes a gente já não viu aqui na história do Brasil? Além do golpe de 64, teve o golpe da maioridade, que teve o golpe do Getúlio Vargas, e teve assim, é uma sucessão de golpes sem fim aqui no Brasil. De Dilma Rousseff, aqui 2 meses atrás, se foi mais um golpe, foi apenas mais um golpe na história do Brasil, não foi o golpe, porque tem golpe a cada 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá, é uma história feita de golpes. Brasil, hein? Você, meu filho, olha, depois que eu te conheci melhor, eu fico só chocado contigo. Eu fico velho contigo. Tem um capítulo chamado Samba, Malandragem e Muito Autoritarismo na Gênese do Brasil Moderno, que é falando exatamente como começa a nascer essa identidade brasileira, a gênese da cultura brasileira, como é que a gente começa a se perceber como brasileiro. E aí tem a criação de todos esses símbolos. Getúlio Vargas agiu muito nisso também. Carmen Miranda, que foi um ícone da cultura nacional. A história de Carmen Miranda é maravilhosa. Do Zé Carioca também. Gente, na boa, eu também não vou ficar lendo o livro inteiro aqui, não. Eu acho que esse livro não é caro. Esse livro custa R$ 59,90 para um livro desse tamanho. Não sei se vai ter em qualquer livraria, porque ele é um best-seller real oficial. Eu acabei de dar para uma amiga minha que eu tenho uma diferença política enorme com ela. E eu nem falei nada, eu falei assim, amiga, toma aqui esse livro, porque eu acho que você precisa dar uma lida para você entender o que é que está acontecendo no nosso país, né? Para você entender que não existe meritocracia, porque meritocracia não existe no país que teve escravidão até 1888, que reprimiu uma população imensa e que é completamente baseado na violência. Não existe meritocracia. Então esse livro vai te ajudar também a ler isso. Enfim, não vou ficar aqui me estendendo sobre política, senão a gente se empolga. Quero saber o que vocês acham de todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, quem concorda, quem não concorda. E eu queria mandar um beijo enorme pra Lilian Schwartz, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sou fã dessa mulher. Tem muitas entrevistas com ela aqui no YouTube, então você vai emendando uma na outra, super legal. Surra de conteúdo! Um beijo, gente! Brasil! Melhore, mulher!